Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos a gente extraia reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje conosco está Thaís e Roberta Bento. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bom? Tudo Obrigada bem, pelo Roberta? convite. Tudo bem, Thaís? Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com você, estamos muito felizes. Obrigado, satisfação a minha. A Thaís e a Roberta Bento, elas são fundadoras da SOS Educação. A SOS Educação, e essa é a composição que elas traduzem através de uma reflexão e através de uma efetividade prática para transformar um ecossistema da educação, criando uma fala, criando uma harmonia em uníssono entre a relação aluno, o aluno dentro do seu ecossistema, do seu microecossistema que está ali envolvendo a sua família, todos que estão ao seu entorno, mas o aluno junto com o gestor da instituição de ensino e os professores. Então elas criaram um formato, uma alquimia, vamos dizer assim, elas criaram uma fórmula mágica para que as pessoas consigam entender esses players como necessários para estarem totalmente integrados para a gente transformar uma educação de uma forma verdadeira para a nova era e adaptação para a nova era, ressignificada para a adaptação para esses novos momentos que estamos vivendo. Rede social. A rede social, Thaís, Roberta, eu sei que vocês antes da rede social já vêm navegando, vocês já têm uma experiência dentro disso que nós vamos conversar, mas a rede social foi o que propulsionou, foi a mola propulsora, foi o que alavancou vocês para ter essa expressão, essa forma mais abrangente de atuação e serem conhecidas e não só conhecidas, mas também serem consideradas dentro da educação como players extremamente fundamental para essa transformação da educação na nova era. É isso? Conta um pouquinho pra gente, Acho Thaís. que é, né? E é exatamente essa linguagem da rede social que foi que mudou muito durante o nosso trabalho, que inicialmente a gente focava muito no conteúdo que a gente tinha para passar, na parte de educação, no conteúdo mesmo. E essa repercussão ou essa amplitude maior que a gente conseguiu ter foi a partir do momento que a gente conseguiu misturar esse conteúdo com o nosso dia a dia, com um pouco da relação de mãe e filha. E junto com um embasamento teórico muito sólido também. Porém, o desafio a que nós nos propusemos foi ter um embasamento teórico sólido, tanto na área de educação quanto na neurociência cognitiva, mas levar a mensagem para as famílias, gestores escolares e que chegue no aluno, numa linguagem muito prática e acessível. Porque quando nós começamos a fazer os diversos cursos na área de neurociência cognitiva, nós percebemos que as pesquisas trazem muita luz para os desafios que o aluno enfrenta hoje, em que ele precisa encontrar uma maneira de lidar com foco, concentração, aprendizagem. O desafio que os pais, os responsáveis passam em casa, que não conseguem achar uma maneira do filho gostar de estudar, dele querer ir para a escola, querer aprender. E do enorme desafio que o gestor escolar enfrenta e o professor tentando entregar aquilo que ele se propõe a fazer. Então, nós achamos que o caminho seria falar com esse tripé de família, gestor e professor, numa linguagem que faça sentido a partir das dores que eles vivenciam no dia a dia, e nós trazemos as estratégias que podem ajudar a resolver algumas dessas dores, numa linguagem simples, porém sempre com embasamento teórico. Tanto é que algumas pessoas nos mandam. Mas tem pesquisa que comprova isso? Vocês não colocaram a pesquisa. E não colocamos de propósito, porque o nosso foco é que professor, gestor, família pensem: eu vou tentar fazer isso aqui em casa hoje ou na minha sala de aula. E aquela pessoa que quiser se aprofundar, nos peça a pesquisa e aí nós enviamos. E tudo isso para ajudar a fazer as pessoas entenderem que não existe uma resposta única para um desafio tão gigantesco quanto é o desafio da educação, mas nós precisamos nos movimentar porque a educação continuará a ser o caminho para a gente construir um futuro melhor. A educação ainda é a resposta para a gente conseguir construir um futuro melhor, né? Na percepção de vocês, esse é o caminho. Agora, a educação,
pegando esse gancho da sua fala agora, Roberta, a educação, a gente pega, por exemplo, uma Harvard. Uma Harvard é uma faculdade renomada, considerada uma referência de educação. Um dos principais, os principais crashes acontecidos recentemente na Bolsa, na história da Bolsa Imobiliária nos Estados Unidos, quem foram os autores? Foram justamente pessoas que passaram por Harvard. Então, o que eu gosto, acho que da ressignificação que vocês estão dando para essa nova leitura da educação é como que está sendo colocada essa educação, porque a educação, ela recebendo investimento, ela vai estar maior instrumentalizada, com maiores acessos, com estruturas melhores, mas se essa estrutura fomentar uma educação equivocada, ou seja, onde não está baseada em valores e virtudes divinas, a gente vai continuar formando pessoas com bastante conteúdo, mas sem formação, ou seja, muita informação e pouca formação. Essa ressignificação, essa releitura, esse papel em branco que está desenhado da nova era e que vocês estão sendo atores, vocês estão sendo as protagonistas dessa construção, na ajuda dessa relação tripartite de todos os players envolvidos na educação. E até porque, não sei, a Roberta, a SOS Educação, a Roberta e a Thaís Bento, elas têm hoje quase 300 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram. Então, o Instagram já é uma representatividade muito grande. Então, esse papel que elas exercem é um papel muito crucial, muito importante para que a gente faça uma transformação efetiva na educação e que atinja o maior número de pessoas, que esse é o papel que a gente tem que fazer quando a gente atua com propósito, para não ficar uma coisa muito fechada, e vocês conseguirem entregar isso. E esse encontro de gerações que eu gosto, que a gente estava falando agora há pouco também. Isso é importantíssimo, porque normalmente nas redes sociais a gente sempre vê as pessoas sempre com um mesmo perfil. E eu gosto desse encontro, porque nas redes sociais a gente precisa de uma comunicação leve, uma comunicação simples, fácil, bastante fácil de entendimento, porém ela tem que estar embasada com conteúdos de relevância. Então, é como se fosse uma fixidez e com uma volatilidade em torno, é como se você tivesse um conteúdo conservador para segurar e estruturar, com uma comunicação bem fluídica e bem rápida e dinâmica em torno, que é a comunicação moderna, hoje que é tudo muito rápido. Esse encontro de gerações que vocês promovem, acho que causa esse encantamento e vocês criam um efeito magnetizador muito grande para fazer essa transformação. Na educação, então, voltando a essa questão, eu acho que é um ponto importante para destacar, como que vocês navegam com esse cuidado? Falar, olha, nós temos aqui bastante conteúdo para ser entregue, mas se esse conteúdo for colocado numa base não sólida, esse conteúdo vai ter um efeito contrário. Vocês trabalham, eu estou fazendo a pergunta, mas ao mesmo tempo já estou achando a resposta. Vamos refletir juntos. A forma como vocês integram a família junto com a instituição de ensino é onde vocês estão trabalhando também com valores para você cuidar do conteúdo sob uma estrutura de valores. É nessa a intenção? E também pegando pelo aspecto que o que nós gostaríamos que acontecesse na escola, é exatamente isso que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, que é levar conteúdo sólido, com referência, porém, não com o foco no conteúdo, mas na assimilação disso a partir da sua necessidade, da sua experiência. E nem com foco em quem está passando esse conteúdo, mas sim no foco de quem está lá recebendo. Então, qual é a dor do pai que está lendo o nosso conteúdo? Qual é a dor do professor que está acessando o nosso conteúdo? É o que a gente faz na nossa comunicação, tanto em rede social, quanto em palestra, quanto no livro. E é o que a gente acredita que tem que ser feito na escola. O foco em quem está lá recebendo aquilo e o que ele precisa para conseguir assimilar aquilo da melhor forma. E encontrar sentido, que é esse o desafio da escola, né? Porque às vezes a gente participa de discussões que são do tipo, mas meu filho não precisa aprender o conteúdo? Porque nós falamos muito isso, que é impossível que uma criança ou um adolescente tenha saído desses 2 anos de pandemia com aula remota,
com o rodízio de aulas sem aprender nada, porque muitos pais nos mandam, meu filho não aprendeu nada. Nós vamos, mas aprendeu. Ele aprendeu, ele desenvolveu flexibilidade, ele se descobriu como estudante, ele descobriu maneiras que não funcionam para ele aprender, ele teve que trabalhar autoestima, colaboração. Então, ele aprendeu muita coisa assim. Não é o conteúdo da escola isoladamente que vai identificar se o seu filho evoluiu ou não. É essa a nossa luta. E aí, muitas vezes, a gente tem pessoas que questionam, mas ele não precisa do conteúdo? Precisa. Mas ele precisa disso para compor esse ser integral em que ele vai se transformar, e só ele vai poder selecionar que conteúdos vão ser mais importantes para ele. Mas nós temos que encontrar formas de alimentar, né, de recursos à memória desses alunos, ao mesmo tempo que nós ajudamos para que eles desenvolvam as habilidades socioemocionais e aprendam a conviver, a aplicar esse conteúdo para melhorar o entorno onde ele está. Mas é muito difícil para os pais que cresceram com aquele foco do boletim, da nota, do passou ou não passou. Está na turma A ou na turma B, né? Aquela cultura do bestinho, eu quero que meu filho seja o the best em tudo. E a gente fala, não, seu filho, ele precisa aprender a conviver e aplicar de alguma forma os conteúdos que a escola estiver ensinando. Senão, né, porque muitas vezes hoje, qual que é o grande desafio das empresas? É contratar funcionários que deem conta do desafio que a gente já tem hoje no mundo do trabalho. E muitas vezes nós contratamos pelo currículo e demitimos pela postura, pelo envolvimento, pelas atitudes, porque falta habilidade para enfrentar no dia a dia, para resolver problemas. E aí a gente acredita, assim, também, assim como você falou, na educação como uma grande solução para muitos desses problemas, mas uma coisa que a gente sempre tem muito como missão também é essa valorização da educação que a gente não tem hoje em dia. Então, para a gente conseguir toda essa solidez de conteúdo, essa fluidez de conseguir atingir o aluno, a gente precisa que os professores sejam valorizados. A gente precisa que os melhores profissionais do mercado queiram ser professores, e isso não é uma coisa que a gente tem hoje em dia. Então, é uma luta muito forte que a gente tem também, pensando nisso da geração, das duas gerações, do quanto de gente a gente consegue atingir, de mostrar que a educação é uma profissão que precisa ser valorizada. Quando eu antes de ir para a faculdade de educação, eu fui fazer administração. E quando eu decidi trocar de curso, muitas pessoas foram falar para minha mãe, nossa, mas você investiu tanto nos estudos dela para agora ela virar professora? Então, imagina né? Como eu ficava brava, Nossa, porque eu sou professora. Eu vou lançar já um desafio para vocês, para a gente conversar no próximo bloco, que é a questão do conhecimento, levar o conhecimento e fazer com que o aluno, o receptor do conhecimento, ele se apaixone pelo conhecimento como um fim, não como um meio. Não quero ter o conhecimento só para passar de ano ou para conseguir um diploma para poder entrar na faculdade ou coisa do gênero. Mas o conhecimento em si como algo valoroso, como fazer isso e como fazer com que o aluno se apaixone pelo conhecimento em si, tá? Vamos bater um papo no próximo bloco a respeito disso, tá bom, gente? 2 minutinhos a gente volta, a Roberta e a Thaís Bento da SOS Educação vão discorrer a respeito desse tema para a gente poder avançar. Enquanto isso, vocês fiquem refletindo a respeito do que nós conversamos agora. Até logo. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje aqui conversando com as fundadoras da SOS Educação, a Thaís e a Roberta Bento. No primeiro bloco a gente estava discutindo algumas questões relativas à educação, sob uma ótica da nova era e como que a gente ressignificar esse novo momento que estamos vivendo e levar uma formatação mais oxigenada da educação para as pessoas. E no final do primeiro bloco a gente conversou e eu lancei um desafio para vocês. Levar o conhecimento é o papel, teoricamente, das instituições de ensino. E levar a paixão pelo conhecimento. Esse é um desafio que nem todas as instituições estão preparadas e talvez nem todos os professores estejam preparados. Porque os próprios professores, na minha percepção, às vezes, também estão ali, eles também têm que passar aquela paixão para inspirar os alunos. Falar assim, eu mesmo, quando fiz
direito, eu não gostava de direito tributário, por exemplo. Até ter um professor que ele falava do direito tributário com uma paixão, de uma forma tal, que eu até hoje uso termos do direito tributário que aprendi com ele, apesar de nunca ter atuado como advogado tributarista. Então ele conseguiu despertar isso em mim. Eu acho que é um pouco essa relação que eu vejo. Ainda temos que fazer com que o aluno, ele não esteja lá, eu não vejo a hora de terminar isso aqui que eu estou lendo porque eu preciso já brincar, ou que eu preciso jogar bola, eu quero, mas, nossa, imagina que fantástico a gente conseguir despertar, não vejo a hora de chegar para estudar aquilo porque vou sair uma pessoa melhor do que eu entrei após terminar aquela leitura. Despertar essa paixão ainda no aluno, o conhecimento como um fim, não como um meio, é um grande desafio ainda, né? É um desafio gigantesco, especialmente nos tempos atuais, dessa geração que nasceu com a possibilidade da internet na palma da mão. E por isso a nossa fala direcionada é a unir a escola, o professor e a família, porque nenhum dos três sozinho vai conseguir isso. E a tendência é que os três tentem focar só na hora dos estudos, na hora da aula, quando na verdade, para esse aluno conseguir ter a paixão pelo aprendizado, a vontade para aprender, para estudar, ele precisa também de ajustes na rotina fora do momento dos estudos. Porque não é na hora de estudar que a gente desenvolve concentração, foco, paciência. Tudo isso precisa ser desenvolvido fora da hora dos estudos. E hoje em dia, a gente vive numa rotina em que todos os momentos do nosso dia a dia, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente está super estimulado, super conectado. E, na verdade, para aprender, o nosso cérebro precisa saber focar em uma atividade de cada vez. Então, um desafio muito grande para os dias de hoje é conseguir esse clique que a gente tenta mostrar muito para as famílias e para os educadores do que precisa ser feito também fora da hora dos estudos, que vai ter um impacto muito grande na hora de estudar. Refeições sem tela, a hora que estiver assistindo uma série que ele gosta, nenhum outro estímulo simultâneo, momentos da leitura em casa, isso como papel da família. Para os professores, nós vemos uma carência muito grande de melhoria na formação desse professor durante a faculdade, na formação continuada e materiais didáticos que favoreçam uma aplicação mais dinâmica, mais envolvente, realmente um aprendizado ativo por parte do aluno. E existe uma pesquisa que já é aplicada e nos países que estão no topo do ranking da educação mundial, Singapura, Finlândia, em que está comprovado que a motivação do aluno para buscar novos conhecimentos depende de 3 fatores. O primeiro deles é autonomia. Então, quanto mais em casa, aí vem o papel da família, desde pequena essa criança é estimulada a comer sozinha, a guardar os próprios brinquedos. Mais autônoma ela é, mais chance dela desenvolver o gosto por aprender. O segundo ponto é o sentimento de competência. E tem muito a ver com a autoestima. É acreditar que ele é capaz. Mas se a criança cresce com todo mundo antecipando um desejo que ela ainda não teve e sem oportunidades para praticar até que ela domine algumas posturas, atitudes, abotoar a própria roupa, servir a própria comida e que ela receba um elogio por isso. Os pais precisam elogiar coisas simples do dia a dia. Colocou o prato na pia, filho, que orgulho, não é mais do que obrigação, é assim que ele se sente capaz. E o terceiro ponto, que a pandemia impactou muito, é a sensação de pertencimento. Tá bom. Precisa sentir que ele pertence a um grupo maior. Você sabe que essa sensação de pertencimento, eu conversei aqui um dia com o professor Carlinhos Rocha, e a gente estava justamente falando sobre esse retorno às aulas e a presença física, a importância do relacionamento, do grupo, da comunidade, como que isso é importante. Aliás, o Carlinhos Rocha, o professor, a gente vai passar um vídeo dele aqui que ele vai contribuir, até porque ele é um professor da Universidade em Morumbi, do Grupo Ânima Educação. O Grupo Ânima Educação eu conheço já há algum tempo, e eles estão com o pé em cima da bola, muito, muito forte, com muita competência, muita consciência sobre esse novo momento que nós estamos vivendo. Eles criaram uma matriz curricular chamada E2A. Eles vão falar um pouquinho aqui, coisa rápida, a gente já volta para debater um pouco sobre isso, tá bom? Olá, meu amigo Fábio, olá a todos que estão participando do programa nesta manhã. Falar sobre o processo ensino-aprendizagem, falar sobre educação, requer constante atualização,
requer mudanças em muitas coisas que até então pareciam imutáveis. A relação ensino-aprendizagem atualmente, pelo menos aqui no Brasil, já acontece há um tempo em outros países mais desenvolvidos, requer mudanças em alguns paradigmas. Trazer o aluno, o estudante, para o centro do processo de ensino-aprendizagem, transformar o professor em um facilitador, não mais aquela figura do sábio. O protagonismo fica por conta do professor e o estudante é apenas um ouvinte. Nós sabemos que esse tipo de relação ensino-aprendizagem limita por demais a capacidade de aprendizagem do aluno. Fazê-lo trilhar seu próprio caminho, olharmos de modo mais holístico, permitir que esse aluno procure a sua trilha dentro daquele curso que ele escolheu. Eu quero ser um psicólogo, um fisioterapeuta, mas eu tenho características que dentro da área da psicologia, dentro da fisioterapia, podem me tornar um profissional mais habilidoso, com maiores competências, habilidades, com atitudes diferentes em determinadas áreas. Permitir que o aluno seja o protagonista, fazer com que o professor facilite esse processo, seja um facilitador, faz com que essa relação seja positiva e que o processo de aprendizagem muito maior, permitindo aos alunos que alcancem maiores níveis dentro daquele espiral do conhecimento. Muito obrigado a todos aí, um bom dia. Interessante, né? Porque eu gosto desse termo que eles adotaram de facilitador, para tirar aquela coisa do professor no pedestal, com aquela distância muito grande entre professor e aluno. Então, como facilitador do processo. É mais ou menos como aquela questão da jarra. Então, você tem uma jarra incrível, então ele oferece a jarra, mas ele também tem que, para você se beneficiar daquela jarra, ele tem que ajudar com o preenchimento do conteúdo, para você depois se beneficiar e poder se servir daquilo que aquela jarra vai te servir com aquele conteúdo que ele vai facilitar para você desfrutar. Eu gostei dessa pegada. O que vocês faz acham? muito sentido. Pode. É que são vários papéis que o professor exerce durante um período de aula, e o papel de facilitador é o que ajuda para que essa aula flua realmente com o foco no aluno e permitindo que alunos com necessidades diferentes consigam também ser envolvidos nesse processo. A grande questão é a formação do professor para ele entender cada um desses papéis e um material didático, uma metodologia que ajude a colocar em prática, porque os professores gostam, eles não são contra ser o facilitador, colocar o aluno no centro do processo. O grande desafio é, na prática, eu estou aqui com 30 alunos dentro de sala de aula, como é que eu faço isso? Por isso, a formação e o material didático são fundamentais, e aí entra a gestão da escola também, o envolvimento da família, para a gente conseguir fazer essa transformação em que, de fato, o aluno vai se envolver e a escola deixa de ser o chato, o momento que ele menos gosta, ou o que atrapalha, né? O que tira dos outros prazeres que ele sente na vida. E que é a forma da gente conseguir seguir em frente nesse mundo que a gente vive hoje, em que, se a gente for pensar antes, o aluno precisava ir para a escola para conseguir o conteúdo da jarra, não tinha em outro lugar. Hoje em dia não, em qualquer lugar a gente encontra informação. Então, por isso que não basta mais o professor ser só a pessoa que está lá passando essa informação para o aluno. Precisa desse papel de facilitador para conseguir ajudar esse aluno, em meio a tantas informações que a gente tem hoje, a selecionar o que é bom, o que não é, o que ele precisa, o que ele não precisa, e a entender como transformar isso em conhecimento e, na prática, como colocar isso no dia a dia dele. Se a gente fizesse agora uma viagem aqui, uma reflexão. Se a gente começasse a incutir nas pessoas que cada etapa da sua vida, cada experiência da sua vida, essas pessoas e etapas e experiências são educadoras naquilo que você vive. Então, por exemplo, você encontra um pipoqueiro e esse pipoqueiro ele pode te ensinar muita coisa. Porque você não sabe fazer pipoca, mas ele sabe como entregar a melhor pipoca para você. Esse papel de que todas as pessoas, todas as experiências serem educadores para a gente, isso será que não traduz talvez uma abertura maior de entendimento de todo o ecossistema para diluir um pouco e para despertar no interesse das pessoas em buscar conhecimento?
Porque eu não bebo vinho, por exemplo, mas eu vou assistir a um documentário de como que você faz vinho. Eu estou aprendendo. E mesmo que eu não beba vinho, mas estou laceando a minha mente. Então, não necessariamente aquilo que você consome é aquilo que você tem que unicamente se interessar. A mente, ela tem que estar bastante laceada através do conhecimento. A gente despertar isso nas pessoas, a paixão pelo conhecimento em si. Fazer isso de uma forma não só na instituição de ensino, mas a instituição de ensino ser a profusora, ser a propagadora. Olha, gente, vocês em casa se interessem por isso, se interessem por aquilo, mesmo que não seja uma coisa que vocês estejam acostumados a usar ou fazer alguma coisa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E a base, o começo da sua fala aí, tem muito a ver com Paulo Freire, que exatamente trouxe a fala de que ele começou, na época era Mobral, que hoje é Educação de Jovens e Adultos, a EJA, mudando aquela ideia de que é um adulto analfabeto não significa que ele não tem conhecimentos. Não, ele tem muito conhecimento de vida. E como que eu parto desse conhecimento para ele se interessar e conseguir aprender a ler e escrever. E isso se espalha e se aplica para todas as outras áreas. E vem daí as estratégias que nós postamos semanalmente, cada semana tem um tema, falando para as famílias a importância de, no caminho, no trajeto, de casa para a escola ou de casa para um passeio na praia, ninguém está com fone de ouvido, nem olhando para uma tela, porque é hora de conversar, mostrar o que está passando em volta, uma diferença ali na natureza, um outdoor que tem uma letra, se o filho está em época de alfabetização. E as conversas em família, em que os pais contam da infância, da história de vida, dos desafios que eles viveram. Mas antes também que eles queiram saber sobre o que os filhos gostam, porque hoje em dia a gente vive uma divisão... Aqui que vem o encontro de gerações, né? A gente vive uma divisão muito grande do pai nem saber qual é o youtuber que o filho gosta, só sabe que é uma coisa lá que o filho fica assistindo. Mas ir descobrir e assistir junto com o filho, tentar entender o que ele está gostando de ver ali, jogar com o jogo, o aplicativo. E daí sim, escutar uma música do filho, a gente sugere muito para as famílias em viagem fazer uma playlist em que cada um escolhe a música, cada um escolhe uma música e todo mundo tem que escutar a música de todo mundo. É a relação integrativa de você fazer uma expansão de consciência para você lacear a tua mente. E aí com isso você faz a integração verdadeira. Família, aí você consegue despertar a integração com o gestor, com o professor, tudo falando em uníssono. Thaís, Roberta, obrigado pela participação de vocês. Educação, para a gente, é um dos pilares mais importantes para a gente poder fazer uma transformação no coletivo, principalmente nessa nova era. Muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado. Vocês que nos assistiram e que nos assistirão, fiquem com essas contribuições da Roberta e da Thaís Bento, que é da SOS Educação. Quero agradecer aqui toda a equipe, o Lucas, o Tavinho, quero agradecer a Embi Morumbi também, o vídeo do Carlinhos, e todos que ajudam a fazer esse programa para que vocês em casa possam sair deste programa com reflexões adicionais e que se transformem como seres humanos e que consigam encantar as pessoas do seu entorno e criemos assim juntos uma corrente do bem. Até o próximo sábado às 9h30 aqui no Cá Entre Nós, aqui na Band.